Olá a todos, tudo bem? Eu vou falar nesse áudio para vocês sobre medo de escrever. Pessoal, recebi muitos e-mails de pessoas me perguntando sobre como quebrar esse medo em relação à escrita, né? E tanto em relação à escrita de textos acadêmicos, principalmente dissertação de mestrado, como em relação à escrita de livro, né, de relatos pessoais, de diário, enfim. É claro que o texto acadêmico ele é bem diferente do texto de um texto de um diário, por exemplo, de um livro, né, com uma temática mais subjetiva, o que aborde a história de vida de uma pessoa, né, uma biografia, por exemplo. E mas eu acho que nesse áudio aqui eu vou trazer uma dimensão genérica desse medo. Então, ele pode ser, acredito, aplicado aí para tanto para quem esteja escrevendo um TCC, uma dissertação de mestrado, pré-projeto de mestrado, ou para quem esteja escrevendo um livro, por exemplo. Galera, o medo de escrever ele está relacionado geralmente com outros medos, né? No caso de trabalhos acadêmicos, né, eu acho que as pessoas criam uma espécie de monstro em cima do texto acadêmico em si, principalmente do TCC, né? Porque é um grande tabu o TCC, a dissertação nem tanto, porque você já desenvolveu provavelmente um TCC, então você já desenvolveu um pré-projeto, a tese de doutorado menos ainda, porque você já passou pelo processo de redação de uma dissertação, então você já estaria encaminhado, vamos dizer assim. Mas eu acredito que hoje o grande tabu mesmo seja o TCC. No caso desses textos acadêmicos, né, na verdade esse medo ele está relacionado à falta de conhecimento mesmo, ao fato de as pessoas não saberem porque não foram muito bem orientadas ou porque elas não tiveram lições sobre isso. E vamos falar sério, isso não é ensinado nas universidades. A gente tem aula de metodologia, a gente tem algumas aulas ali de texto, mas a gente não tem uma aula de preparação, mesmo com o nosso orientador, mesmo eu, no caso, que sou da área de letras, eu não tive uma disciplina orientada para a escrita de textos acadêmicos, né? Uma disciplina de laboratório de textos acadêmicos ou alguma coisa nesse sentido. Eu vejo uma lacuna na universidade em relação a isso. Por isso que tantas pessoas ficam perdidas em relação a como fazer um TCC, a como fazer um artigo, a como escrever gêneros acadêmicos, né? Então, seria interessante que as universidades propusessem disciplinas para auxiliar os estudantes, né, em relação à escrita de gêneros acadêmicos. Então, no caso do TCC, no caso da dissertação de artigos, eu acho que é interessante procurar manuais que expliquem como desenvolver né, o trabalho acadêmico, que você leia esses manuais para que você internalize a maneira que esses textos são escritos para você romper esse medo. Né? Porque a partir do momento que a gente tem conhecimento sobre algo, o medo, pessoal, está muito relacionado com o desconhecido, né? Com o que a gente não conhece. Então, a partir do momento que a gente se aproxima de uma coisa que a gente tem medo e que a gente tenta compreender e conhecer, eu acho que o medo desaparece e a gente, né, começa a ter um pouco mais de facilidade e encara isso de uma outra maneira. Então, se você tem dificuldade para escrever gêneros acadêmicos, procure materiais, manuais que expliquem como desenvolver esses textos, né? Então, eu não vou falar aqui, né, porque eu precisaria de um áudio específico sobre isso, né? Aqui é um áudio mais genérico sobre esse medo, e existem outros medos além desse que eu falei. Agora, se o seu medo em relação à escrita, né, a escrever, não para gêneros acadêmicos, não um texto tão formal, mas escrever
né? Um blog, relatar coisas do seu cotidiano em um diário, ou escrever um livro, né? É um pouco diferente, né, esse processo da escrita, né? Porque esse medo, né, talvez ele esteja relacionado a um certo bloqueio seu, né, com você mesmo, consigo mesmo, né, a um bloqueio em relação ao seu próprio diálogo com você mesmo. E a gente consegue quebrar esse bloqueio a partir do momento que a gente começa a conquistar a nossa própria amizade e a entender como a gente funciona. Então a escrita nesse sentido, ela é até meio, eu vou dizer assim, grosso modo, terapêutica, né? Então, eu já escrevi muitos diários, pessoal, muito mesmo, relatos em blogs, quando eu era mais jovem, e até hoje eu escrevo, tenho um site, eu trato, tem uma seção sobre relatos de viagens, para mim é bem terapêutico também, e é uma maneira de me conhecer, uma maneira de me orientar, de me interpretar, de pensar sobre como eu estou pensando também e refletindo sobre o mundo, sobre as coisas que acontecem na minha vida. Então, romper esse medo, né, de uma escrita mais não faz sentido falar escrita mais subjetiva. Eu acho que toda escrita é subjetiva, mas de uma escrita, vamos dizer assim, não acadêmica, de uma escrita, né, que revele muito mais sobre o seu universo ou sobre um universo fictício, né, uma escrita literária, não objetiva. É preciso primeiramente romper esse medo, esse bloqueio que talvez muitas pessoas tenham com elas mesmas e com o outro, com o mundo ao redor delas, enfim. Galera, um outro medo relacionado a esse medo, né, de escrever seria o medo de errar. E isso vale tanto para uma escrita objetiva quanto para uma escrita mais subjetiva. Eu não gosto de segmentar a escrita em objetiva e subjetiva. Eu acho que toda escrita é subjetiva por excelência. Mas os gêneros mais formais, eles são mais aplicados, eles são mais técnicos, né? Então, você não tem uma certa liberdade na escrita e até no, vamos dizer assim, no pensamento. É nesse sentido que eu faço essa segmentação entre objetivo e subjetivo, mas longe de mim querer dizer que, né, naquele paradigma positivista de que o texto é objetivo de fazer essa segmentação. Mas acho melhor utilizar a palavra técnica, né? Então, textos técnicos e não técnicos. Então, esse medo de errar, ele está relacionado tanto a textos técnicos quanto a textos não técnicos, né? Por quê? Porque a escrita, pessoal, ela é uma maneira, mesmo em textos mais informais, ela é um registro, né, do pensamento. Então, ela não é tão, ela é mais segmentada do que o nosso pensamento. Ela é um momento de ser organizada ali, né? Então, e ela tem o nosso pensamento, a não ser que a gente compartilhe, ele permanece para nós mesmos. Agora, o texto não. O texto é um registro. E a partir do momento que ele é registrado, ele pode ser lido, né, por outras pessoas, né? E essas leituras, né, o texto não encerra ali na última linha que você escreveu. Ele vai além, né? É como se cada um que lesse o seu texto tivesse uma certa influência sobre ele, sobre o próprio texto, sobre o mundo, né? E não é uma coisa de... É uma via de mão dupla, né, pessoal? O texto, né? Ele é um processo ali que não termina com quem escreve somente,
né? Tanto que tem uma quebra em relação à linguagem de comunicação, naquela visão antiga do emissor e do receptor, né? O emissor ativo, o receptor passivo, a mensagem. Esse modelo de comunicação não funciona mais, né? Ele foi quebrado. Somos, na verdade, todos interlocutores, né? E isso é muito contemporâneo hoje de se pensar e pode ser aplicado ao texto, né? Então, esse medo de errar, ele tem relação com isso, né? Com o fato de o texto ele recair sobre o olhar do outro. Mas, e aí eu já entro em outro medo, que seria o medo da crítica, né? Que estaria vinculado a esse medo de errar. A gente, eu acho que a gente precisa ter consciência sobre o que a gente está escrevendo, sobre o que a gente está pensando. Eu acho que se insere em outro nível, né? Porque a gente pode pensar muitas coisas e a gente não precisa compartilhar essas coisas que a gente pensa e às vezes passa muita coisa pela nossa cabeça, mas só passa, né? Não significa que a gente internaliza isso pra gente, mas isso não pode vigorar no texto, eu acredito, né? Ou não é que não pode, deve ser filtrado, deve ser, não é nem filtrado, vamos colocar uma outra palavra, deve ser repensado. Vale a pena colocar isso ali ou não, né? Então, esse medo de errar, ele se insere tanto no nível do conteúdo, do que é dito no texto, quanto no nível da própria forma do texto, a relação com a gramática, né? E a gente vai entrar no grande vilão aí do relação à escrita, né? A língua portuguesa e o erro de português. Erro ortográfico, gramatical. Eu sou linguista, pessoal, e também revisor de texto. Então, em relação a questões ortográficas, hoje com a tecnologia, vocês têm corretores ortográficos. Então, qualquer palavra redigida de maneira incorreta, o seu editor de texto ali vai acusar se você ativá-lo, né? E se for um bom editor. E, além disso, você também pode encaminhar o seu texto para um revisor de texto. Então, enfim, você não precisa ter domínio pleno da linguagem formal para escrever um texto, e alguns gêneros nem exigem essa linguagem formal. Eu não estou falando aqui de erro de ortografia, eu estou falando de uma linguagem que às vezes é julgada como errada, mas por ser uma linguagem mais fluida, por ser uma linguagem mais próxima do cotidiano, do dia a dia das pessoas, né? Uma coisa mais, ou talvez uma linguagem mais próxima da fala, né? E então cada linguagem depende do gênero, né? Do contexto de circulação daquele texto. Então a gente não pode generalizar com essa questão de erro, acreditando que existe só uma linguagem para um texto, porque existem várias linguagens e cada linguagem se adequa a um determinado gênero textual, que pode ser formal ou não formal. Então, e outra coisa, se você é nativo da língua, né, ninguém melhor do que você para falar a língua. Então, e outra coisa, a escrita, quando a gente escreve, né, esse processo da escrita, ele vai sendo melhorado com o tempo e aprimorado, né? Então, você vai se desenvolvendo como escritor e aprendendo com o processo em si, né? Eu sugiro que você, nesse caso, releia os seus textos e que a escrita funcione como um processo reflexivo aí para que você se desenvolva como escritor, né? E também para que você reflita sobre suas ideias, não só sobre forma, enfim. Então, esse medo de erro, né, ele deve ser bastante repensado. E eu sugiro que você também escreva, né? Escreva, mesmo que você vá cometer erros, porque o texto, galera, ele é um processo de construção. E sempre é passível de erro, né? Sempre haverá erros em textos, né?
É claro que, mesmo que passe por um revisor, você. E é claro que isso aumenta conforme a quantidade, né, de laudas escritas. Então, é claro que você não vai esperar para um livro publicado, que foi revisado, que foi bem redigido, muitos erros, mas uma coisa ali mínima você vai encontrar. É por isso que existem tantas edições de uma mesma obra, né? Porque em cada nova edição há um novo olhar, uma reformulação da anterior. E mesmo que a gente esgote toda a questão da forma do texto, a gente tem a questão do conteúdo, tem a questão das ideias, das teorias. Então, é por isso que sempre são lançadas novas edições de obras antigas, porque às vezes é preciso de uma releitura do que foi dito anteriormente em relação àquela obra, enfim. Galera, medo da crítica. É claro que a gente precisa, eu acho que, né, dependendo, se você não tem confiança para falar sobre algo, não diga sobre aquilo, né? Algumas coisas não valem a pena que a gente diga se a gente não tem domínio sobre aquilo, eu acredito. Mas se você tiver, por que não dizer, né? E é claro que você não precisa ser o maior expert do mundo naquela área, mas se você conseguir dizer de uma maneira coerente e que vale a pena ser dito, por que não dizer? É claro que você precisa de organização para isso e, e você também pode aprender, né? Se você estudar, se você correr atrás para poder dizer algo, né? Então, a escrita ela se relaciona a esse processo de autoconhecimento, né? Porque ela se refere a um processo ao nosso processo de reflexão, né? Do nosso pensamento. Galera, uma outra coisa, é preciso haver motivação, né? Também em relação à escrita, né? Por que você está escrevendo, né? Qual é o seu objetivo ali com aquilo? O que aquilo vai acrescentar na sua vida? Ou então, em alguns casos, eu acho que no caso da literatura, a literatura está mais para o plano da inspiração, né? Então, aquela coisa do poeta sentar na mesa e rasgar o papel, não conseguir escrever. E eu acho que inspiração e literatura tem muito a ver. Tem muito a ver mesmo, sensibilidade. Agora, se é um caso de um texto mais técnico, uma dissertação, eu acho que não tem nada a ver de sentar ali e esperar, vamos dizer assim, grosso modo, baixar o santo ali para escrever. Não tem nada a ver, né? Eu acho que escrever como técnica é diferente, né? É uma coisa que exige organização, cumprimento de etapas, uma aproximação daquele gênero para você entender como é que é desenvolvido esse gênero, como ele se articula, cada estrutura do gênero, né? E agora uma leitura, uma escrita mais um livro de ficção, por exemplo, ou alguma coisa no plano da literatura, de fato, você precisa de uma certa sensibilidade, eu acredito, de uma certa inspiração. E aí, isso daí é uma coisa que eu acho que você deve negociar com você mesmo. Isso é uma coisa muito pessoal de cada um, então não dá para dizer por aqui. O que eu posso dizer é que você tente dialogar com você mesmo para encontrar essa sensibilidade, para encontrar essa conexão com você mesmo, conexão com o mundo, né? E com o leitor também, que lerá a sua obra, né? Porque senão o texto ele não pode ser um monólogo entre, né? Aliás, entre não, dá para usar entre quando é um monólogo, mas ele não é um monólogo. Então, você precisa ter a percepção para que haja uma. É como se você estivesse vendo o seu texto como se você fosse um outro, né? Isso é muito complicado de perceber
E eu acredito que isso é uma coisa que vem naturalmente, quando a gente tem bons escritores, enfim. E mas a questão aqui não é discriminar em relação a você ser um bom escritor ou um mau escritor, até porque mesmo que você não, não seja nenhum Machado de Assis, você começou a escrever agora, enfim, vale a pena escrever, né? Porque é uma experiência com você mesmo, a partir do. É uma experiência única, afinal, não tem como você escrever não sendo você, né? É uma coisa que vem da sua própria experiência, da sua própria visão de mundo, né? E é uma coisa que pode ser aprimorada e melhorada com o tempo, né? E com a prática. Então, você precisa estar confortável com você mesmo. Você precisa de motivação para poder escrever, né? E isso a gente consegue, acredito também, quanto mais a gente escreve, né? O que mais eu posso dizer aqui para finalizar, pessoal? Para finalizar, ó, compreendam o texto como um processo de construção, né? Então, a questão de errar, a questão de não saber o que escrever, a questão de não se considerar um bom escritor, tudo isso, né, a gente aprimora na escrita. Então, quando você encerrar, entre aspas, o seu texto, esse processo não acabou. Como assim, Anderson? Não acabou. Você precisa reler o seu material para reformulá-lo, para melhorá-lo, né? E essa concepção do texto como um processo, você também precisa tomar cuidado para não ficar muito ansioso, ansiosa, acreditando para terminar logo essa escrita, né? Então você escreve um pouco a cada dia e não dá para escrever tudo ali em um momento só, né? O texto é um processo de construção e você precisa concebê-lo como um processo para que ele seja desenvolvido bem articulado, tanto em relação à escrita, né, quanto em relação à escrita em relação à forma, né, quanto em relação ao conteúdo em si, ao que é dito no texto e a como é dito no texto. Um abraço a todos. Tchau.